Olá, meus amores, chegando para mais uma semana de aulas, retomando aí as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham, nesse recesso, recuperado toda a energia necessária para a gente adquirir novos conhecimentos. Então, prestem atenção no vídeo, leiam o conteúdo a partir do livro didático de vocês e depois façam uma atividade. Não vamos esquecer da atividade, tá certo? Em caso de dúvidas, já sabem, podem me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos juntos para a aula de ciências? Bom, pessoal, vamos começando a nossa aula sobre a circulação sanguínea humana. E antes de mais nada, vale a gente ressaltar os avanços que houve dentro da ciência, que hoje são muito importantes, né? Um aspecto histórico da antiguidade até os dias atuais, que são muito importantes. Hoje o que a gente tem de conhecimento foi porque alguém tentou lá atrás, errou, fracassou, mas que deu um resultado positivo para que hoje a gente saiba. Assim como também pensar. A gente geralmente relaciona as nossas emoções, os nossos sentimentos ao coração. A gente demonstra, simboliza esse sentimento por meio do coração, não é? Sendo que o coração, ele não faz parte de algo que registra as emoções e sentimentos. Ele só faz parte do sistema circulatório. Ele não registra as emoções. O órgão que registra as emoções, os sentimentos, é o cérebro. Então, aquela frequência cardíaca, quando a gente sente o coração acelerando de forma rápida, quando a gente vê alguém que a gente gosta, quando a gente tem algum susto, não é porque o coração tem essa emoção, mas se o nosso cérebro, que tinha ali a memória de que a gente gosta de alguém, ou porque a gente está fazendo alguma coisa errada e foi pego no flagra e a pessoa viu que a gente está fazendo algo errado, e aí a frequência cardíaca aumentou, tá certo? Isso são por conta de diversos fatores que são desencadeados e levam o coração a bater de forma mais rápida. A frequência cardíaca acaba aumentando, mas não é porque o coração ele está ligado às nossas emoções, mas sim o cérebro que está, as emoções e também os sentimentos. Desde a antiguidade, pessoal, as pessoas já viam que o sangue era essencial para o nosso corpo, para que o nosso corpo tivesse em funcionamento. Então, foi analisado, né, quando ocorria algum tipo de acidente, que a pessoa perdia muito sangue, que esse sangue tinha que ser reposto. E aí era feito transfusões que nem sempre dava certo. Por quê? Porque hoje a gente sabe que existe a necessidade de ter o mesmo tipo sanguíneo. Essa tipologia sanguínea é que vai desencadear e fazer com que a pessoa não tenha nenhum prejuízo, né, na sua saúde. Por exemplo, lá atrás muitas pessoas morriam porque o tipo de sangue não era o mesmo. E o sangue está ligado a vários fatores importantes do nosso corpo que a gente vai estar vendo ao longo da nossa aula. Assim como a gente vai ver como se dá a questão da tipologia sanguínea nas outras aulas. Então, muito do conhecimento que a gente tem hoje, graças a Deus, foi descoberto lá na antiguidade, para que hoje a gente não faça de forma errada. Não sei se vocês já chegaram em algum momento a se questionar como os nutrientes que absorvemos a partir do sistema digestório e o gás oxigênio que inspiramos chega às nossas células. Como essas e outras substâncias acabam circulando pelo nosso corpo. Como os nutrientes e o oxigênio circulam no nosso corpo? Vocês já se questionaram sobre isso? Tentem responder. Então, gente, há dois compostos líquidos que circulam pelas diferentes partes do corpo. Um deles é o sangue, que vai estar circulando pelo sistema cardiovascular, e a linfa, que vai estar circulando pelo sistema linfático. Eles transportam os nutrientes obtidos da digestão e o gás oxigênio absorvido do ambiente pela respiração e resíduos como gás carbônicos produzidos a partir da respiração celular e outras substâncias provenientes do nosso metabolismo, como a ureia,
que posteriormente vai formar a urina, vai estar presente na urina. E é a partir disso que a gente vai ver que o nosso sistema cardiovascular, ele está integrado com outros sistemas do nosso corpo. Ele se conecta a outros sistemas, como o sistema digestório, respiratório e urinário, que são responsáveis pela nutrição e manutenção do nosso corpo. E o sistema cardiovascular, ele é constituído de 3 partes principais: uma rede de vasos sanguíneos, que forma um circuito fechado, uma bomba propulsora, que é o coração, composta também por um líquido de células, que forma o sangue, que vai estar circulando pelo nosso corpo. Os vasos sanguíneos, a gente vai ver que eles são classificados em 3 tipos, por conta da questão do formato, da elasticidade e tudo mais. Então, os vasos sanguíneos é uma rede de tubos de paredes elásticas. E a partir desses vasos, a gente vai percebendo a localização, vamos dizer assim, de acordo com o sangue, no qual é transportado em cada um deles. As artérias são vasos por onde o sangue que sai do coração vai passar para as demais partes do corpo, ou seja, para os tecidos. As veias já são vasos sanguíneos que vai estar transportando o sangue dos tecidos para o coração. E aí a gente vai vendo a diferença. A artéria pulmonar é um exemplo de vaso que vai estar transportando o sangue do coração para o pulmão. E essas artérias, elas vão estar se ramificando por todo o corpo, ficando mais finas, constituindo as arteríolas. E essas arteríolas vão se ramificar por partes ainda mais menores, formando o que a gente chama de capilares. E nesses capilares são os vasos ideais para as trocas entre o sangue e os tecidos. As trocas gasosas entre o sangue e os tecidos do nosso corpo vai ocorrer nos capilares, que são estruturas bastante finas que se assemelham com o nosso cabelo, o fio do nosso cabelo. E a musculatura das artérias, que a gente vai estar vendo aqui, ela é coberta por uma camada fibrosa e grossa e também elástica. E essa característica, ela possibilita que a artéria ela suporte a pressão do sangue bombeado do coração e contribuindo para que as paredes contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. Então, por isso que a gente fala muito de pressão arterial. A pressão arterial está alta. Isso significa que o fluxo sanguíneo que está passando pelas artérias está sendo maior do que o normal. A pressão baixou. Significa o quê? Que a quantidade de sangue que está passando pela artéria é menor do que a necessária para o funcionamento do nosso organismo. Então, é pela artéria que vai estar passando esse fluxo sanguíneo, porque ela tem um calibre maior, se a gente for analisar, do que as veias, e as veias vão ter um calibre maior do que os capilares. E aí a gente analisa a imagem, e que vai ter a representação das veias, dos vasos sanguíneos, veias, artéria e também capilares. Então, a gente vai ver que os capilares, ele acaba tendo essa comunicação entre as veias e as artérias, e também vemos no seu interior, né, no interior, o destaque para as células. O coração, né? Chegamos ao famoso coração, que é um órgão que se caracteriza por ser muscular, oco, e está localizado na caixa torácica, em uma região entre os pulmões, que a gente chama de mediastino. E ele exerce um importante papel, que é de ir posicionar o sangue no interior dos vasos sanguíneos, possibilitando que ocorra, assim, a circulação do sangue em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo.
Ele acaba funcionando como uma bomba dupla, porque de um lado vai estar bombeando o sangue arterial, que é rico em gás oxigênio, para diversas partes do corpo, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso, com alto teor de gás carbônico para os pulmões. E qual a estrutura do coração? O coração, gente, ele tem aí um tamanho aproximado, principalmente de um adulto, do punho fechado, pode pesar cerca de 400 gramas, isso com relação a um adulto. A frequência cardíaca, não sei se você já pararam para pensar e analisar que ela aumenta em determinadas situações do nosso cotidiano. Quando a gente está em repouso, parado, pensando, assistindo, a gente vê que a frequência cardíaca ela vai estar menor quando comparado quando a gente faz uma atividade física, quando a gente corre, sobe uma ladeira, né, a ladeira da escola, a gente percebe, nota que a frequência cardíaca em atividades físicas acaba aumentando isso porque o nosso corpo vai necessitar de mais energia e de mais esforço por parte dessa estrutura que é o coração. E o coração, gente, ele está envolvido por uma dupla membrana, que é denominada de pericárdio, e há também uma fina membrana que vai revestir a parte interna das cavidades cardíacas, que é chamado de endocárdio. O miocárdio é um músculo situado entre o pericárdio e o endocárdio, e ele é responsável pelas contrações do coração, os movimentos vigorosos e involuntários feitos por ele. E o coração humano, ele tem internamente 4 cavidades. São 2 átrios, cavidades superiores menores, por onde o sangue chega ao coração, e 2 ventrículos, que são as cavidades inferiores, que são maiores, por onde o sangue sai do coração. Então, pela veia, as veias não têm estrutura menor, então, por isso que são as cavidades superiores, porque ela vai estar levando o sangue para o coração. Já as cavidades inferiores, que são os ventrículos, já são maiores, porque é por onde o sangue vai estar saindo com maior força, já que ele serve como uma bomba, né? Ele está bombeando o sangue para circular por nosso corpo. Então, os ventrículos têm paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito e o átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo. Não há comunicação entre os 2 átrios e também não há comunicação entre os 2 ventrículos. Entre os átrios e os ventrículos existem válvulas que impedem o refluxo do sangue, isto é, o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Elas são chamadas de válvulas antrioventricular direita e válvula antrioventricular esquerda. E os batimentos do coração, a gente vai ver que tem um nome para os batimentos, numa frequência de cíclicos automáticos efetuados pelo miocárdio. O coração ele apresenta o que a gente chama de sístole, que é quando o coração está numa fase de contração, e diástole, quando ele relaxa. E o sangue, né? Esse tecido tão importante para o nosso corpo, porque ele transporta as substâncias como o oxigênio, nutrientes e resíduos do nosso metabolismo, regula a temperatura do nosso corpo e também serve como um protetor para os invasores do nosso organismo, né? Então, o sangue ele é composto por algumas estruturas que a gente vai estar vendo aí. Uma pessoa adulta, ela tem em média 6 litros de sangue, que é distribuído por todo o corpo, juntamente com nutrientes, hormônios, gás oxigênio, resíduos, gás carbônico, que devem ser eliminados também algumas das substâncias do nosso corpo. É um líquido vermelho, que parece uma mistura homogênea, mas, no entanto, se a gente for visualizar por um microscópio, a gente vai ver que é uma mistura heterogênea. Isso significa o quê? Significa que a gente consegue ver as partes, a composição
dessa estrutura, dessa mistura, na verdade, de componentes. Uma mistura homogênea, a gente consegue E aí a gente chega no sangue, né? O sangue que tem uma grande função importante no nosso corpo, que é transportar as substâncias, como os nutrientes, oxigênio, gás carbônico, os resíduos, na verdade, né? O gás carbônico é um resíduo proveniente do nosso metabolismo, das nossas células, assim como regula a temperatura do nosso corpo e age como protetor para agentes invasores. Então, o sangue, numa pessoa adulta, circula em média 6 litros, que percorre todo o corpo, distribuindo nutrientes, gás oxigênio, hormônios e recolhendo resíduos como gás carbônicos que devem ser eliminados do organismo, assim como ureia. É um líquido vermelho que parece uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea é quando a gente não consegue identificar visualmente os seus componentes. E quando a gente vai para o microscópio, a gente verifica que é uma mistura heterogênea, ou seja, a gente consegue verificar a sua composição, os componentes do sangue. Olhando a olho nu, a gente olha para o sangue e pensa que ele é uma coisa só, mas na verdade, quando a gente vai para o microscópio, a gente vê de fato os seus componentes. E os componentes do sangue são os seguintes: são células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias, ou glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Também é formado por fragmentos de células, que são chamados de plaquetas, e uma parte líquida, que é denominada de plasma. Tanto os glóbulos vermelhos e brancos como as plaquetas se originam da medula óssea vermelha, que é o tecido que está no interior dos nossos ossos longos. E alguns tipos de glóbulos brancos podem ser produzidos por outros órgãos que estão presentes no nosso organismo, como o baço, fígado e timo, e pelos gânglios linfáticos. Então, as hemácias, o plasma e as plaquetas vão ser formados a partir da medula óssea vermelha, que está no interior dos nossos ossos. Já os glóbulos brancos podem ser produzidos por outros órgãos do nosso organismo. E as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos ou hemácias, elas estão presentes em maior quantidade no nosso sangue e têm a função de transportar o gás oxigênio para outras células do corpo e o gás carbônico para os pulmões. As hemácias dos mamíferos, no qual a gente está incluído, não tem núcleo e apresenta forma de um disco achatado, e no centro e côncavo em ambos os lados. Esse formato garante uma superfície relativamente grande para a captação e distribuição dos gases carbônico e oxigênio. E as hemácias são ricas em hemoglobina, que conduzem uma grande quantidade de gás oxigênio, cerca de 100 vezes maior que transportado pelo plasma. Essas células vivem aproximadamente 120 dias e ao final desse período são destruídas em órgãos como o baço e o fígado e são substituídas por novas células. Os glóbulos brancos, importantíssimos para o nosso sistema imunológico, são células de defesa do nosso organismo que destroem os agentes estranhos como bactérias, vírus, protozoários e substâncias tóxicas que podem estar atacando o nosso corpo e causando algum tipo de infecção ou doença. Então, os leucócitos, eles constituem o principal agente do sistema de defesa do nosso organismo, que também fará parte do sistema imunológico. Então, no sangue, há vários tipos de leucócitos, de diferentes formatos, tamanhos e formas de núcleo. E temos a questão do plasma, que é a parte líquida, né? No plasma, que tem uma cor amarelada,
que corresponde a mais da metade do volume do sangue, ele também tem 90% de água. E no plasma está misturado os nutrientes, vai estar presente o gás oxigênio e os hormônios, os resíduos produzidos pelas células, como gás carbônico e outras substâncias. E aqui a gente vai ver as plaquetas em atuação. Tá pequenininho o nome em cima, mas vocês devem estar vendo que é a coagulação. Então, muitas vezes, pode ocorrer algum tipo de ferimento ou rompimento de um vaso sanguíneo. E para que haja a perca excessiva de sangue, né, as plaquetas, elas agem intervindo nesse processo, fazendo com que seja formado a coagulação, que é formado por uma rede de proteínas, no qual as plaquetas elas se juntam e faz com que as outras células sanguíneas do nosso corpo não passem. Ou seja, ela obstrui, ela serve como um obstáculo. As plaquetas, elas coagulam, formando uma barreira para que as outras células do nosso sangue não saiam do nosso organismo. Geralmente, quando a gente sofre um ferimento na nossa pele, vai ter a perca de sangue, mas vai chegar um momento e vai ficar aquele sangue em cima, duro, que aí significa o quê? Que ali houve a coagulação. As células do sangue, né, as plaquetas, se uniram por meio dessa rede de proteínas que é formada, e aí impediu a passagem das células do nosso sangue, para que assim a gente não tenha uma perca excessiva. Claro que em algumas situações de acidentes, dependendo, as plaquetas elas não conseguem, dependendo da obstrução desse vaso, do tecido que foi danificado, ela não consegue fazer a coagulação, e aí leva a prejuízos para o organismo, porque a gente precisa do sangue, né? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham adquirido conhecimentos. Anotem as dúvidas de vocês, para que assim a gente construa nosso conhecimento juntos, claro. Mantenhamos aí o distanciamento social, não é? Usar máscara e também fazer a higienização das mãos, que é necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então, qualquer dúvida, estou disponível para esclarecer. Se cuidem.